Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 37 em diante. João, capítulo 12, versículo 37 em diante. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aleluia, grande Deus. João capítulo 12, versículo 37 em diante. Senhor, eu vim aqui te encontrar, pelo meu louvor, te exaltar. Eu bem sei que muitas vezes as palavras deixam de expressar tua pessoa, que a minha vida te exalte, além do meu falar, Senhor. João capítulo 12, versículo 37. Quem achou, diga amém. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, através da tua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para fazer a introdução dessa mensagem, nós temos que considerar algumas coisas. Primeira coisa que nós vamos analisar é que Jesus, ele vai usar o Antigo Testamento em sua mensagem. Ele vai usar os profetas e as profecias dos profetas, e vai interpretar e vai aplicar na pessoa dele e para aquela época. Ele vai citar o texto do profeta Isaías por 2 vezes. Ele vai citar 2 trechos do livro do profeta Isaías, e ele vai fazer a interpretação dessas profecias e vai aplicar nos dias dele.
E nós também devemos fazer a mesma coisa, ler a Bíblia, interpretar e aplicar para os nossos dias, para o que nós vivemos também. E ele diz que esses textos estavam falando daqueles judeus incrédulos. Mas talvez os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, judeus, talvez eles liam o profeta Isaías e achavam que esses versículos estavam falando dos romanos, dos gregos, dos gentios, dos pagãos, dos incrédulos. Mas Jesus vai lembrar desses textos e vai falar que estavam falando dos próprios judeus, do próprio povo que dizia ser de Deus. E eu aprendo uma coisa nos dias de hoje, que nós somos hipócritas também, porque nós pegamos vários textos da Bíblia, que Jesus está falando com a igreja, e nós pregamos como se Deus estivesse falando com as pessoas, com os pecadores. Por exemplo, um texto clássico, que o Espírito Santo, que Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, Jesus vai entrar, vai cear com você. Nós pregamos isso para pecadores, como se o nosso coração já fosse aberto para Jesus, sendo que Jesus está falando com a igreja. Esse texto, essa carta do Apocalipse, foi escrita para a igreja. Tem vários, meus irmãos, textos que nós pregamos para pecadores, e Jesus está pregando para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Assim também, esses judeus eram hipócritas também, porque esse texto, esses dois textos de Isaías, estão falando dele e não dos pecadores. Estão falando deles que falam que é de Deus. Você já parou, meus irmãos, para ver muitos dos nossos textos que nós pregamos para pecadores? Esses textos estão falando com a igreja. Tem tantos textos, tem Apocalipse, tem nos Evangelhos. Você chega lá no seu patrão que é muito rico. Que adianta o Senhor ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Você aproveita, que o seu patrão é rico e é incrédulo, para você ver e usa essa palavra para ele. Mas você nunca considera que Jesus falou com os apóstolos, que Jesus falou com os discípulos. Também eles estavam naquele público. Então existe vários versículos, meus irmãos, que nós só usamos para pecadores, mas nós nunca usamos para nós mesmos ou para a igreja. Mas hoje o Espírito Santo está tirando essa cegueira dos nossos olhos. Mas hoje o Espírito Santo está tirando essa hipocrisia do nosso coração. Comece a ler a Bíblia, meus irmãos, para você. Antes de você ler a Bíblia para os outros, leia a Bíblia para você. Antes de você pregar para os outros, pregue para você. Antes de você falar que esse texto é para pecadores, considere que esse texto antes deve ser para a igreja. Principalmente quando é coisa ruim. Nós sempre considerando que aqueles versículos pesados, duros, são para os outros e nunca é para nós, que parece que conosco sempre está tudo bem, sempre estamos certinhos, e esses versículos não servem para nós, só para os outros. Mas aí Jesus vem, mesmo depois de fazer todos aqueles sinais, milagres, ressuscitou Lázaro, e eles fizeram uma força tremenda para as pessoas não acreditarem em Jesus. Ele curou paralítico, libertou, expulsou demônios. Depois de ter feito todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E o